Como a Nova Zelândia, composta de 2 ilhas pequenas, está entre os países mais ricos do mundo. Estando em 4º colocado no Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation, ela supera até mesmo os Estados Unidos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Nova Zelândia é um pequeno país que fica no sudoeste do Oceano Pacífico. São 2 ilhas principais e elas se encontram próximas da Austrália, um país muito maior e que também seguiu o rumo do liberalismo econômico, o qual já tem um vídeo aqui no Visão Libertária intitulado A Economia da Austrália, como a segurança jurídica traz prosperidade. Este é mais um caso de um país pequeno, como Singapura e Suíça, que conseguiu superar os obstáculos da falta de enormes terras férteis, como temos no Brasil, e do Estado inchado e seu protecionismo no mercado, para se tornar uma região bastante próspera. As reformas liberalizantes na Nova Zelândia são relativamente recentes, de algumas décadas atrás, pois até os anos 80 o país estava com a economia estagnada e sem grandes progressos. Por mais estranho que possa parecer, não foi necessariamente uma grande revolta popular ou um governo de direita que fez as drásticas mudanças na economia do país, mas sim um governo social-democrata de esquerda. Não houve nenhum milagre, apenas o que todo economista de bom senso recomendaria se fazer: adoção de austeridade monetária e fiscal, fim de tarifas protecionistas, redução de privilégios e de toda a máquina pública, reformas essenciais e a demissão de um grande contingente de funcionários públicos que, com certeza, não geravam valor algum à sociedade. É bom destacar aqui que nos anos 50, a Nova Zelândia teve seus bons momentos, quando a renda per capita de sua população era a 3ª maior do mundo e estava atrás apenas dos Estados Unidos e do Canadá. No entanto, esse bom índice não durou tanto assim, pois já na década de 80, a renda per capita tinha caído para a 27ª posição, se assemelhando a países como Portugal. A situação era tão ruim nos anos 80 que a taxa de desemprego chegou a 11,6% e o país chegou a acumular 23 anos de déficits seguidos. O governo neozelandês tinha se agigantado demais e seus gastos alcançaram cerca de 44% do PIB. O nível de intervenção chegou praticamente num grau próximo ao soviético, quando o governo queria gerenciar quase todas as atividades econômicas, desde grandes empresas até as pequenas. Além de tudo isso, o governo controlava até mesmo os preços de todos os bens e serviços em todas as empresas. E o controle de preços ainda se estendia para os salários, sendo que em alguns casos havia congelamento de salários, sendo proibidos para os patrões conceder aumento a seus funcionários ou lhes dar algum bônus. Isso tudo fez com que muitos jovens neozelandeses que tinham alguma perspectiva de futuro abandonassem o país. Quando o governo reformista chegou ao poder em 1984, ele identificou os enormes problemas e desafios de uma máquina pública tão grande que dava déficits. Então, ele resolveu adotar melhores critérios do uso do dinheiro público, ou seja, cada quantia em dinheiro destinada a um órgão do governo deveria ter alguma utilidade para o pagador de impostos. Além disso, cada líder do governo foi escolhido visando critérios técnicos e rigorosos. Um ex-político da Nova Zelândia, Maurice McTeigue, relata em detalhes a mudança. Abre aspas. Foi feita uma seleção em nível mundial e os escolhidos receberam contratos a termo, 5 anos com uma possível extensão de mais 3 anos. O único fundamento para sua demissão era a não execução do que for acordado, de modo que um governo recém-eleito não pudesse simplesmente mandá-los embora, como havia acontecido com os funcionários públicos no sistema antigo. Obviamente, com esse tipo de incentivo, os novos líderes dos órgãos do governo, tais como CEOs do setor privado, se certificaram de que seu grupo de subordinados também tivessem objetivos muito claros, os quais se esperava que também fossem cumpridos. Fecha aspas. A visão era de que as pessoas precisavam se tornar independentes financeiramente, e não o contrário como acontece no Brasil, quando nossos políticos se gabam de maior número de recebedores de auxílios, isso ou aquilo, como se fosse uma grande vantagem um aumento no número de dependentes. O governo neozelandês abandonou completamente o populismo paternalista, tão natural na social-democracia, e começou a investigar o trabalho de cada ministério e agência governamental, sempre objetivando entender se o dinheiro usado para financiar essas entidades estava tendo utilidade real.
Tudo que não era função primordial do governo foi descartado e não mais financiado. Alguns ministérios tinham tantas funções inúteis que sofreram drásticas mudanças. O Ministério dos Transportes chegou a ter 5.600 funcionários e teve um grande enxugamento, passando a ter apenas 53 após as reformas. O processo de diminuição da máquina pública continuou em outros ministérios, como o do Meio Ambiente, que estava com 17.000 funcionários e depois passou a ter somente 17. Já o Ministério das Obras Públicas, que tinha 28.000 funcionários, terminou com somente 1. É impressionante como o governo vai loteando a máquina pública de cargos que seriam mais produtivos no setor privado e perdem a noção do quanto de dinheiro do pagador de impostos está sendo desperdiçado. Vários setores foram privatizados e isso, na verdade, apenas aumentou a produtividade no mercado e reduziu os custos dos serviços para os usuários. Alguns exemplos das privatizações foram o setor de telecomunicações, sistemas de irrigação, gráficas governamentais, serviços de informática, companhias aéreas, bancos, empresas de seguro, ações, ferrovias, hotéis, empresas de navegação, serviços de assessoramento agrícola, entre outros. Houve uma decisão inovadora para com vários órgãos governamentais. Eles passaram a ser geridos como empresas com fins lucrativos e que pagam impostos. Um deles foi o Sistema de Controle de Tráfego Aéreo, que se tornou uma empresa autônoma. Todos eles tinham um custo de cerca de $1 bilhão aos pagadores de impostos anualmente. Depois, passaram a produzir valor, gerando receita em valor estimado em $1 bilhão. Em termos de números de funcionários, a redução total no tamanho do governo chegou a 66%, e todo o superávit do governo neozelandês foi usado para pagar as dívidas, ocasionando uma queda desta em relação ao PIB de 63% para 17%. E o mais importante veio, a redução de impostos. Com o aumento do superávit, foi possível reduzir a carga tributária, como as alíquotas do imposto, pela metade. O governo neozelandês subsidiava até mesmo a criação de ovelhas na década de 80, sendo ele mesmo responsável por 44% dessa renda. Então, os reformistas resolveram dar um fim nisso, cortando os subsídios, o que causou a revolta dos criadores de ovelhas. No entanto, algo de positivo aconteceu. Foi graças ao fim do subsídio governamental que a inovação no setor surgiu. Ao perceberem que nenhum subsídio iria voltar ao setor, os criadores de ovelhas logo trataram de pensar e planejar como lucrar mais sem o papai Estado. Eles perceberam que era preciso produzir um produto totalmente diferente e processá-lo de forma que fosse possível vendê-lo em diferentes mercados. Após cerca de 2 anos, já em 1989, esses criadores de ovelhas tiveram o êxito de aumentar o valor de seu produto de $12,50 para $30. Depois, em 1991, o produto já valia mais, cerca de $42. Ele chegou a $74 em 1994 e no ano de 1999 alcançou o patamar de $115. Isso mostra que a política de subsídio, na verdade, apenas mantinha os produtores acomodados e sem incentivos para inovarem e melhorarem sua produção. Todos os subsídios à indústria agropecuária foram removidos. A expectativa com o fim dos incentivos governamentais era de que haveria um grande êxodo de profissionais fugindo desse setor, mas não foi isso que ocorreu. Um pequeno número de empreendimentos agropecuários teve prejuízos ou quebrou. Além disso, havia uma falsa ideia de que haveria uma migração em direção à organização corporativa em detrimento da agropecuária familiar, o que também não foi confirmado. Não foi a agropecuária corporativa que cresceu, mas foi a familiar que se expandiu cada vez mais. Como as famílias estão dispostas a trabalhar menos que as empresas, o incentivo para as famílias empreenderem aumentou. Isso tudo mostra que quando o ambiente de negócios permite e incentiva o empreendedorismo, a inovação e o trabalho duro, é isso que acontece. Igualmente ao Brasil, onde se coloca muito dinheiro no setor da educação e obtém-se péssimos resultados, era assim que se encontrava o sistema de ensino na Nova Zelândia antes das reformas. A taxa de repetência estava altíssima e cerca de 30% das crianças se enquadravam nesse número, principalmente as de famílias mais pobres. Mesmo que nas décadas anteriores o governo tinha aumentado seu financiamento no sistema de ensino, era esse o resultado. Dobraram os investimentos e os resultados estavam muito piores.
Qual seria então a solução? Os políticos reformistas adotaram a mesma conduta em tudo, investigar onde o dinheiro público estava indo de fato. Eles chegaram a contratar consultores internacionais e perceberam que a cada dólar gasto no sistema educacional, 70 centavos eram destinados a setores administrativos. O remédio foi amargo, a eliminação de todo o departamento de educação. Assim, cada escola começou a ser administrada por um conselho de gestores eleitos pelos próprios pais das crianças que frequentavam aquelas escolas. As escolas recebiam dinheiro com base no número de alunos que estavam matriculados nelas, sem imposição de nenhuma condição especial. E não foi só isso. Os pais foram contemplados com a liberdade de escolher onde seus filhos seriam educados, e cerca de 4.500 escolas foram inseridas nesse novo sistema. Os pais tiveram acesso a créditos do governo para colocarem seus filhos em escolas privadas de melhor qualidade, não dependendo apenas das escolas estatais. É claro que as previsões eram de que haveria um enorme êxodo de estudantes do ensino público para as escolas privadas, já que estas tinham uma superioridade no ensino de 14% a 15%. O que realmente ocorreu foi que a diferença considerável de desempenho entre as escolas desapareceu entre 1 ano e meio e 2 anos. Isso se deve ao fato de que os professores das escolas estatais perceberam rapidamente que se eles perdessem alunos, perderiam os investimentos do governo e, consequentemente, o emprego. O incentivo de mercado aconteceu aí, pois os profissionais da educação pública só manteriam seus cargos e salários se melhorassem o desempenho das escolas. Outra área que foi de grande importância às novas reformas foi a política de tributação. Ao ver um sistema complexo e estranho, uma nova decisão foi tomada. Só existiriam 2 impostos, um sobre a renda e outro sobre o consumo, e que os mecanismos de tributação deveriam ser simples e as alíquotas reduzidas ao máximo possível. Houve uma redução considerável no imposto de renda, já que sua alíquota máxima caiu de 66% para 33%, e essa taxa foi fixada para todos os que tinham rendimentos maiores. A alíquota mínima foi reduzida de 38% para 19%, ou seja, pela metade, se tornando uma taxa fixa para os cidadãos de menor renda. Posteriormente, uma alíquota de imposto sobre consumo de 10% foi definida e outros impostos foram cortados, sendo alguns deles impostos sobre ganhos de capital, sobre propriedades e outros. Por incrível que pareça, houve um aumento na arrecadação do governo, como relata o ex-político neozelandês Maurice McTeigue. Abre aspas, o que realmente aconteceu foi que acabamos coletando 20% mais receitas do que antes. Por quê? Porque se as alíquotas são baixas, os pagadores de impostos mais ricos não irão contratar advogados e contadores caros para encontrar brechas na legislação. Simplesmente não compensa. Com efeito, todos os países do mundo que pesquisei, que simplificaram e reduziram dramaticamente as suas alíquotas de impostos, terminaram com mais receita, e não menos. Fecha aspas. As regulações que restringem a liberdade econômica também foram eliminadas. A solução foi reescrever os estatutos em que essas regulações se baseavam, já que o poder regulador geralmente é delegado a funcionários do Estado não eleitos, e como não são punidos quando erram ou prejudicam a população, eles próprios não têm motivos para melhorar nada. Os reformistas neozelandeses reescreveram as leis ambientais, transformando as mesmas na Lei de Gestão de Recursos. Também reescreveram o Código Tributário, o Código Florestal e de Exploração Agropecuária e as leis sobre segurança e saúde no trabalho. Todo o trabalho foi feito objetivando a criação do melhor ambiente possível para os negócios prosperarem. E as novas leis implementadas revogaram as antigas, acabando por fim com todas as regulações que engessavam as liberdades. Essas foram as grandes reformas liberais que transformaram a Nova Zelândia num lugar fácil para empreender, investir e trabalhar. Sendo um país muito pequeno, com poucas terras e riquezas naturais, é de grande interesse que eles busquem se tornar competitivos para ter alguma relevância no mercado internacional e para que as condições de vida no país melhorem. Mas foi necessário muita coragem e vontade de mudar aquela região para melhor. É preciso humildade e honestidade para reconhecer as boas ideias e quais as políticas que dão resultado positivo, para se apostar na coisa certa e não ficar cultuando ideias errôneas que já se provaram fracassadas, como ainda acontece, infelizmente, na América Latina, dominada pelo populismo socialista.
A verdade é que todo país deveria abrir sua economia e facilitar a vida do empreendedor e dos trabalhadores, de forma que todos sairiam ganhando, já que o capitalismo não é um jogo de soma zero, mas uma economia baseada na colaboração que só traz retorno e bem-estar a todos que fazem parte desse sistema produtivo. O mal implantado no mundo moderno, já desde o século XIX, é a revolta contra a riqueza honesta e contra seus criadores, a maldita mentalidade anticapitalista da qual Ludwig von Mises sempre criticou, que rotula os empresários como exploradores, sendo que são eles os agentes que mudam o mundo para melhor, criando novos negócios, produtos e serviços que as pessoas demandam, permitindo também a criação de inovações que só trazem avanço tecnológico, científico e social para toda a sociedade. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por O Historiador Libertário, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!